Olá a todos, olá a todas. Tem uma passagem do Talmud que eu acho muito interessante que fala assim: tentou e não encontrou, não acredite. Não tentou e encontrou, não acredite. Tentou e encontrou, acredite. Ela fala muito do nosso esforço, né? Você se esforçou e não cresceu nada? Não acredito não. Você não se esforçou e cresceu? Também não acredito. Agora, você se esforçou e cresceu alguma coisa? Acredito. Tem uma outra frase, essa não é do Talmud, mas que fala pra gente: você não é obrigado a completar a obra, mas também não tem o direito de não começar. Nem Moisés completou a obra, né? Moisés tirou todos nós do Egito, levou a gente no deserto, até Israel, ele não entrou. Ele não completou a obra. Mas ele tentou. Ele tentou. Você não é obrigado a completar a obra, mas também não tem o direito de não começar. Eu gosto dessas duas balizas, especialmente para o dia de hoje, em que a gente trabalha Gevurah, restrição, de Hod, na humildade. Como assim restrição na humildade? Sim, até a humildade precisa de limites. Eu, certa vez, fui numa escola de yoga por indicação de uma amiga. Eu fiz a primeira aula, era super avançada, não consegui fazer quase nada, né? Eu fazia lá do meu jeito. Aí depois minha amiga me perguntou: e aí, como é que foi? Gostou? Eu falei: gostei muito, mas eu quase não consegui fazer nada, né? Ela falou: segura esse ego aí. Eu falei: como assim segura esse ego aí? Ela falou: cara, tua primeira aula, uma linha super complexa de yoga, você queria o quê? Chegar lá sabendo fazer tudo? As pessoas passam anos até fazerem tudo. É óbvio que na sua primeira aula você não ia fazer quase nada. E talvez ela nunca tenha escutado o nome Gevurah de Hod, mas ela estava me falando disso. Ela estava falando da medida da minha humildade. Ela estava basicamente dizendo que eu estava sendo muito pouco humilde. Muito pouco humilde. Ainda mais numa disciplina como yoga, que você vai tentando, as coisas vão acontecendo. Bom, Kabbalah é muito parecido. Então, a humildade tem um fator dela que é muito importante, que é a medida. Às vezes, quando a gente é excessivamente humilde, talvez isso não esteja vindo só da alma. Talvez a gente esteja se apagando, e o problema da gente se apagar é que uma luz que brilha menos, uma chama que se acende um pouco menos, ela deixa de colaborar, né, com a luz que ela podia também colaborar com todas as outras chamas. Então a humildade, a gente já falou disso outros dias, ela não é ser menor do que a gente é, ela também não é ser maior do que a gente é. Você não tem a obrigação de completar a obra, você não tem a obrigação de ser maior do que você é, mas você também não tem o direito de não começá-la. Poxa, você também não é correto você ser menor do que você é. Seja por questões de autoestima, ou seja por alguma distorção na humildade, mais especificamente no nível, na intensidade da humildade. Uma coisa muito importante para a gente se questionar hoje, então, é se isso que a gente está identificando como humildade, se está numa intensidade legal, se está ajudando a gente a brilhar mais, trazer mais luz para o mundo, ou se a partir disso a gente talvez esteja se apagando, ocultando ou ofuscando um pouco da nossa luz. Gevurah é a restrição. Então, quando você restringe muito, a luz pode virar um raio laser que vai muito longe. Mas às vezes você não quer restringir tanto, porque você quer iluminar uma sala. E às vezes sim, você quer se ocultar, e também tudo bem. Existe um tempo para cada propósito abaixo do céu. Mas o importante em Gevurah de Hod é a gente lembrar que a nossa humildade também precisa de uma medida. Existe uma área muito fértil que fica acima daquele ponto em que a gente se anula
de uma maneira em que a gente ofusca o nosso brilho e que fica abaixo daquele ponto em que a gente tenta ser mais do que a gente. Existe um ponto em que a gente consegue ser do tamanho certo, do tamanho da nossa humildade, em que a gente consegue ser a gente mesmo. E a gente ser a gente mesmo já é o máximo. Essa semana eu citei o Paulo Leminski, aqui vai ele de novo. Isso da gente ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Pode ser um pouco prepotente a gente superestimar os nossos talentos, mas pode ser uma pena a gente desperdiçar ou não expressar os nossos talentos. Até se você vai na academia, pode ser perigoso você superestimar sua força e se lesionar usando um peso muito grande, mas também pode ser um desperdício você ir lá e usar um pezinho muito fraco. Mas existe uma área num peso que para você é bom para você exercitar, que vai te fazer bem, que é saudável, que te desafia numa boa medida. Essa é uma área de um uso saudável de Gevurah, de Hod. Eu falei da academia, mas isso vale para tudo. A gente ter a nossa medida, o nosso tamanho hoje. E calma, um passo depois do outro, vamos para o nosso exercício com relação a Deus. É um exercício de Hod, portanto a gente quer trabalhar a nossa humildade, e é um exercício que a gente quer trabalhar a nossa humildade através do aspecto de Gevurah. Então a Gevurah de Hod, na nossa humildade com relação a Deus, né? A raiz da nossa humildade é a gente reconhecer que tudo vem de Deus, nossa alma é uma extensão de Deus, e mesmo a parte que nos reveste, a matéria, pensamento, emoção, são outras expressões, outras frequências da mesma coisa única que existe, que é a existência, que é Deus. Então, na nossa humildade perante o todo, que tal a gente encontrar um equilíbrio, a nossa ponte estreita entre sermos pequenos perante o infinito, mas sermos também enormes por sermos únicos. O Rabino Newton Bonder conta uma história que a gente precisa andar com um bilhete em cada bolso. No dia que você estiver se achando muito importante, você lê um bilhete, está num bolso, está escrito: calma, você não é tudo isso. Agora, no dia que você estiver triste, você pega o bilhete que está no outro bolso e lá está dizendo: você é única, você é único. Vamos lá, exercício de Gevurah de Hod em relação aos outros. A justa medida da nossa humildade em relação aos outros. Se isso estiver sendo bajulação, então tá over. Tá over. Não tá vindo da alma. Por outro lado, se a gente estivesse deixando violar nos nossos limites, nos nossos valores, naquilo que realmente é importante pra gente, então também está over por outro lado. Mas existe um equilíbrio no meio, em que eu nem estou bajulando o outro, embora eu queira tratar o outro bem, embora eu queira ser humilde perante o outro, mas eu também não estou me deixando invadir, eu não estou deixando de colocar as coisas que eu acho importante de colocar. Nessa área, que pode ser uma área bem grande, pode ser uma área bem fértil, para florescer uma amizade, um relacionamento, negócios, etc. Vamos lá! Finalmente! Exercício de Gevurah de Hod, a restrição na humildade em relação a nós mesmos. Olha, o exemplo da minha amiga é muito bom, não é? Cara, é tua primeira aula de yoga, pega leve. Você queria estar fazendo o quê? O máximo? Garoto prodígio? Nasceu sabendo? Calma! Isso vale pra gente, às vezes a gente se exige muito. Aqui fica a dica, um excelente exercício de Gevurah de Hod, por exemplo, é abrir mão da culpa.
Quando a gente está culpado, a gente está se cobrando algo que a gente ainda não é capaz, ou que a gente pelo menos não foi capaz naquele momento. Tudo bem. Pega essa energia toda que a culpa consome e reverte para praticar ou para fazer melhor na próxima. Tá tudo bem. Mas não pegar tão pesado com a gente é um belo exercício de Gevurah de Hod. Por outro lado, não pegar tão leve com a gente, por exemplo, não ser tão autoindulgente. Não precisa comer 5 brigadeiros. Não precisa dormir 5 da manhã. Não é? Não precisa gastar 5 mil reais numa bolsa. Não é? Não sei das suas condições financeiras, mas você entende que a gente pode modular a nossa humildade? Aí você vai falar, não, mas eu ganho bem, eu quero viver legal. Não, viva legal. Viva legal. Mas vamos conservar a nossa humildade para os dois lados. E o que é conservar a nossa humildade para os dois lados? Nesse exemplo que eu dei do Viva Legal, o Viva Legal é o seguinte: se você tem condições de viver bem, viva bem, né? Não vai ter uma vida demasiadamente apertada ou restrita se você tem uma condição de ter uma vida mais tranquila, a não ser que você queira isso por algum exercício, por alguma coisa. Então, por um lado, não fica se restringindo além do que você precisa restringir. Por outro lado, saiba se restringir o suficiente para ter uma vida legal. Não é? A gente vai ter recurso para tudo se estivermos atentos, se estivermos gratos, então. Gente, então, um bom exercício, uma boa prática de Gevurah de Hod, modular a nossa humildade. Lembrando, falando em modular a nossa humildade, faz no seu passo. Não precisa fazer 3 exercícios por dia, faz um. Vê o que mais ressoa para você, adapta, resolve simples. A ideia aqui é fazer um exercício muito simples por dia, para conectar com essa energia, para trazer essa energia para o mundo, para fazer uma breve prática espiritual. Mas breve, cada exercício, se você puder resolver de 1 a 3 minutos, de 1 a 5 minutos por dia, é suficiente, é o ideal. Vamos leve. Também é uma questão de humildade, a gente saber o nosso tamanho. Ah, mas eu estou muito empolgado, eu tenho mais tempo disponível, eu quero fazer 2, 3 exercícios. Faça, não precisa ficar se restringindo se você quiser fazer mais. Mas a gente quer mais consistência do que uma forte intensidade que depois não se sustenta. Gevurah de Hod, num passo humilde que a gente consiga sustentar. Gente, nessa quinta-feira, 18h30, celebrando o legado do Rav Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. Nós vamos estudar o Zohar e o legado do Rav Shimon Bar Yochai. Vamos fazer uma live no Zoom, né? Vai ser uma aula aberta no Zoom. Se você quiser receber esse link para participar com a gente, entra no site cabalaemportuguês.com. O link está na descrição do vídeo. Você também pode entrar no link da bio. E se inscreve, que aí a gente te envia o link e você participa nessa quinta-feira com a gente às 18h30. Se você chegou até aqui, você deve ter curtido o vídeo, então dá um like, compartilha. Compartilhar é legal, alguém pode se beneficiar desse estudo e pra gente é muito legal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Até amanhã, obrigado pela oportunidade, forte abraço e Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportuguês.com.